Vamos começar a falar do tratamento? Porque a gente falou agora das causas, dos efeitos, a gente falou de tantas coisas boas e importantes. Quanto tempo de tratamento é, doutora? O tratamento, o resultado é muito rápido, tá? A pessoa levanta da maca, o primeiro dia de tratamento é de 3 a 4 horas. Tá? O paciente já se sente muito melhor. Mas nós vamos conquistar isso junto e nós vamos finalizar isso tudo entre 1 ano e meio e 2 anos. É o tempo que a gente faz. Nós vamos criar circuitos novos no sistema nervoso central através de um fenômeno maravilhoso que chama neuroplasticidade e que faça que mesmo um adulto ou velho volte a ter qualidade de vida. Bom, nós estamos entrevistando a doutora Narcisa Pavan e a gente está falando do sistema proprioceptivo, que é uma grande revolução. A doutora Narcisa levou esses estudos para a Europa, não os trouxe da Europa, levou para a Europa. É um dos maiores nomes neste assunto no Brasil e tem assim, a gente numa linguagem muito popular, tem um moral na Europa, tem um respeito pelos europeus que é impressionante. E a gente tem isso aqui em Ribeirão Preto, o que é muito bacana. São 2 anos de tratamento. A senhora me disse assim, os meus pacientes não usam remédio, né? Ou o mínimo de remédios possível. Como é que é isso? O meu tratamento, eu não uso medicamento, mas o paciente, ele pode ter uma doença associada. Então, nessas doenças, é do especialista. E quando o paciente, por exemplo, chega com muito antidepressivos, né, ou ansiolíticos, que está relacionado ao meu tratamento, eu sempre também peço auxílio do médico para ir retirando. E a gente retira muitos. Tá? Muitos mesmo, mas assim, muitos. E você fala assim de 9 anos de dor, acho que chega paciente com 40 anos de sofrimento. Muito, muito tempo. Só está me dizendo que chegam com pacientes aqui com 40 anos de dor e saem sem dor. Eu já cheguei a atender paciente que foi em 28 neurologistas. Tá? E agora, assim, é um assunto extremamente novo, né, Rocha? E isso ainda não faz parte do currículo do médico. Então, por isso que não é tão comum fazer. Então, assim, mesmo assim, quando eu atendo paciente, mesmo com toda a experiência que eu tenho, a gente sempre tem que dar muitas explicações, porque não se fala muito nisso, não é muito comum. Mas é a medicina do futuro, não é essa dúvida. É isso que eu queria falar com você. A gente está falando de uma medicina de futuro. Uma medicina de futuro é uma medicina com menos remédio possível, porque o remédio acaba causando danos a órgãos, sobretudo o fígado, e me parece rins, né? O rins é o grande termômetro do corpo, né? Se não vai bem o rim, por isso você tem que tratar do rim melhor do que do coração. Porque, né? Doutora, então são 2 anos de tratamento, quantas sessões por semana? O paciente vem poucas vezes aqui. Eu normalmente acompanho o paciente 6 meses, que eu falo que é tirar o paciente da fase aguda, tá? Então, se o paciente tem outras doenças associadas, eu vejo com mais frequência. Então, eu tô com um paciente praticamente assintomático com 40 dias de tratamento, que ele teve 30 anos de dor de cabeça todos os dias. Meu Deus! Não viveu, né? Não viveu, uma pessoa que tem dificuldade para falar e tudo, e realmente perdeu muita coisa na vida. Então, esse paciente... O que a pessoa tem que entender é que o tratamento ele tem que ser lapidado, então o paciente está sempre ganhando, ganhando, ganhando. E a cronicidade também disso tudo, ela dá uma perda de imunidade muito grande. Tá? Então é uma doença que atinge o sistema vascular, linfático, e o paciente, o brasileiro é mais difícil de trabalhar do que o europeu, né? Ele sempre quer a varinha mágica, né? A gente vai recuperar isso tudo e a gente depende do sistema nervoso central. Ele tem um momento dele para reconhecer a informação que foi mandada. O que eu acho que é maravilhoso, que é lindo no seu tratamento, doutora, é que os tratamentos que a gente conhece, eles são paliativos. Tomar remédio, por exemplo, é uma coisa, claro que você parar de tomar remédio, a dor vai vir. Sim. Ou você pode, em caso de depressão, você vai ficando pior e vai aumentando a dose dos benzodiazepínicos, enfim.
o seu tratamento é uma coisa que resolve para o resto da vida da pessoa. Sim, se a pessoa... Eu acho que isso é maravilhoso, porque você não vai tomar mais remédio, é evidente que você não vai chegar aqui e depois que você sair do tratamento você vai fazer o que você quer. Não, tem toda uma linha de sequência. E eu queria que a senhora falasse sobre isso. Isso é muito importante para mim. Porque se não der sequência ao ritual, né, a gente pode usar assim, do tratamento, regride, e a pessoa tem que entender que não é o tratamento que não deu certo. Não é? Foi ela que ficou assintomática e abandonou a orientação. Então, isso é muito comum aqui no Brasil. A outra coisa também é assim, tudo tem um preço, né? Você não vai tomar remédio, mas você vai ter que ter uma disciplina. Claro. Então, tem paciente que você fala uma conduta tão simples 10, 15 vezes, entendeu? Isso na Europa não é assim. Você fala 1 ou 2 vezes com o paciente. Você entendeu? Então, o paciente tem que entender que é um tratamento de disciplina. E você vai recuperar tudo que era seu. Doutora, o tratamento também tem toque, né? Porque você, por exemplo, nos pontos de dores, a senhora chega a fazer um tratamento de toque no paciente? Não. Eu só vou estimular o proprioceptor para o nervo levar a informação para o cérebro. Mas aí o tratamento é dirigido para o sistema nervoso central. Tá bom. Tudo bem. A gente está falando, doutora, numa reeducação cerebral, é isso? Sim, nós vamos ligar o circuito de novo. Então assim, o cérebro está lá, está meio cansadinho, está meio, né, precisando de uma revisão de 40 mil quilômetros, de 50 mil quilômetros. A senhora vai fazer, eu acho que essa talvez seja a expressão mais correta, embora não seja uma expressão médica, mas a gente está falando de uma revitalização do cérebro, é isso? Por exemplo, hoje, claro, assim, a última palavra dos tratamentos dos pacientes fibromialgicos tem que ser dirigido para o sistema nervoso central. As lombalgias, as mesmas coisas, entendeu? Porque nós estamos falando em resolver o problema e não aliviar aquele sintoma por X tempo, né? Então, nós temos que ligar de novo essas informações no cérebro, porque funciona assim. Você sempre manda uma informação para o cérebro, ele absorve tudo isso e devolve na função motora. Então, a função motora para ele pode ser a sensação de depressão, ou te fazer dormir mal, ou ter dor, ou ter vertigem, tontura, desequilíbrio. Para ele é tudo a mesma coisa. Eu acho que o futuro tem que ser, o paciente tem que entender que ele tem que ter um diagnóstico. Então, aqui quase todos os pacientes eu pergunto, o que você tem? Não sei, mas ele deu isso como tratamento. Não, o paciente tem que saber o que ele tem. Qual é o diagnóstico? Qual é o plano de tratamento? Por quanto tempo? Entendeu? Bom, esse tratamento da doutora Narcisa Pavan é um tratamento particular. E é evidente que a gente não vai revelar preço, porque o que é preço diante de uma qualidade de vida? Não é? Às vezes você passa uma vida inteira, ela relatou aqui uma pessoa com 30 anos de dor de cabeça. Eu tenho absoluta certeza que essa pessoa, né, trocaria todos esses 30 anos por um tratamento. Então é legal que você venha aqui. Esta não é uma entrevista publicitária, essa é uma entrevista de prestação de serviço ao público, porque é uma grande novidade. Eu tenho certeza que 98% da população de Ribeirão Preto, da região, não tem ideia do que é o sistema proprioceptivo, e você está tendo uma ideia, e isso existe, e isso é revolucionário. A doutora Narcisa, repito, né, já disse isso, mas quero reiterar, ela tem estudos que foram absolutamente aprovados na Europa, foi ela que levou isso para a Europa, ela não trouxe lá, ela levou para a Europa, e são estudos científicos muito importantes, você não tenha a menor dúvida disso. São 2 anos de tratamento, alimentação. Eu queria falar com você sobre isso. Seu tratamento exige uma alimentação diferente? Não. Pode continuar comendo. Alimentação é a mesma coisa. Você tem que saber se você é portador ou não. As pessoas gordas como eu se interessam muito por isso. Sim, os obesos, de uma maneira geral, judiam mais do corpo, né, das articulações, como o atleta. Né? O atleta profissional, ele judia muito, né, de todo o seu corpo, suas articulações, e muitos deles acabam realmente com bastante problema, principalmente se tiver distúrbio proprioceptivo. Então, voltando ao assunto dos atletas, o rendimento do atleta
Depois, se ele já na infância resolveu o déficit que ele tem no sistema proprioceptivo, é outra coisa. Outra história. Tá? Doutora, e a cerveja nossa de cada dia? Pode continuar tomando Sim, no tratamento? Mesmo no importante, primeiro né? dia. Capital da cerveja, né? E a cerveja faz bem para a saúde, tomada com moderação. Eu estou atendendo, eu tenho muita história para contar, né? Mas eu estou atendendo uma paciente atualmente, uma paciente intelectualmente muito privilegiada, que chegou com 70 e poucos anos, ela já não estava mais andando, por causa de tontura, tá? A tontura, a vertigem, ela enfraquece muito as pernas, tá? Normalmente o paciente tem muita dor de cabeça associada. No dia do atendimento, ela já saiu andando sem as muletas, sem nada. Isso é muito comum aqui no consultório. Uma outra coisa muito interessante que a gente não pode deixar de falar é que a gente falou aqui de dor na coluna, a gente falou de dor de cabeça, a gente falou de exaustão, a gente falou de déficit de atenção, de crianças até adolescentes e adultos. Mas sabe aquela dor de ouvido que você tem aí? Você vai no médico, você toma remédio, olha, você faz de tudo. Essa dor no ouvido pode estar ligada ao sistema proprioceptivo, através de uma informação errada que o corpo manda para o cérebro. Eu achei isso interessantíssimo. Me conta um pouco disso, doutora. Como todos os sintomas, né? Especificamente o ouvido tapado, a dor de ouvido, o próprio zumbido pode estar envolvido nisso, porque todos esses sensores que nós temos, que nós conversamos, nas articulações, nos músculos, nos tendões, na mucosa, no tato, ele tem que chegar tudo junto no cérebro. Tá? Ele tem que chegar de uma maneira que nós chamamos de redundante. A informação, porque nosso cérebro, ele não separa tudo isso. Para a gente conseguir andar em dois pés, nós desenvolvemos aquele sistema que eu falei que chama controle postural. Tá? O controle postural, ele não aceita que uma informação chegue errada. Tá? Ela tem que chegar certinha no cérebro, aí ele vai devolver na função motora certinha. Então, por exemplo, você pode às vezes estar com um problema no ouvido de um sensor que está lá embaixo, entendeu? Ou no teu quadril, que é uma região de pubis que é muito importante, tá? Ou no teu tórax, tá? Não sei onde ele está. Tá? A hora que o sistema nervoso mandou de volta, isso ficou incoerente em qualquer parte do corpo. E nós temos que descobrir isso. É isso que é a importância. Isso que é tratar a causa. E a senhora recebe pacientes da Europa para tratar aqui em Ribeirão Preto? Recebi alguns pacientes da Europa, né, porque não consegui ir tantas vezes para lá e esse último tempo eu concluí minha tese de doutorado para cientificar o protocolo de tratamento que eu desenvolvi, então fiquei sem atender mais paciente lá. E esses pacientes vêm, eles ficam aqui, voltam, são todos meus amigos, estão muito bem. E paciente, assim, ó, eu tenho o primeiro paciente que veio, tinha 18 anos, fazia 2 anos que ele não saía de dentro de casa por causa de tontura. Foi um caso de criança, né? Gravíssimo. Ele chegou aqui em umas condições lamentáveis. Tá? Doutora, eu queria falar um pouco sobre atleta. A gente começou a entrevista falando sobre atleta. Como é que esse tratamento proprioceptivo pode ajudar um atleta profissional ou um atleta amador? Devolvendo uma função motora saudável, né? Então, é o que nós acabamos de falar. O que acontece com o atleta que tem algum déficit no sistema proprioceptivo? Ele se lesiona muito. Eu tenho vários exemplos para dar que eu não vou poder falar aqui, certo? Então, esse atleta, ele se lesiona muito. E quantos pararam de trabalhar, de serem profissionais antes da época? Vários, né? Vários famosos que nós conhecemos, né? Se ele tivesse colocado o sistema proprioceptivo funcionando de uma maneira harmônica, né, de uma maneira redundante, isso não teria acontecido, tá? Doutora, eu achei maravilhoso aprender aqui com você, porque a dor é uma coisa que torna a vida da pessoa numa grande satisfação. A pessoa não vive, a pessoa sobrevive, né, ou mal vive. Então, eu quero te parabenizar pela iniciativa de ter um tratamento tão revolucionário.
de um reconhecimento internacional. Ser reconhecido na Europa não é uma coisa fácil, você sabe disso, sobretudo quando é alguém do Brasil que faz as coisas. Porque para eles, na verdade, nós somos um país lá mesmo, lá no fundo do planeta, né? Então, parabéns, né? A doutora Narcisa é esposa de um grande amigo meu, que é um dos maiores otorrinos aqui de Ribeirão Preto, que é o doutor Pavan, figura maravilhosa, cuidou de mim, cuidou da minha família por muitos anos. E é um cara espetacular, a família deles é maravilhosa. Tive o prazer de conhecer a doutora hoje, mas o Pavan eu conheço, já o doutor Pavan eu conheço há muito tempo. Parabéns, não é? Eu espero que essa entrevista chegue a milhares de pessoas e que essas pessoas, ao estar com você, tenham uma nova vida, né? Eu acho que isso é legal. A palavra nova vida, porque nós estamos numa vida tão cansada, a gente hoje tem problemas de todas as maneiras, a vida está mais difícil. Então, quanto mais você facilitar a sua vida, mais prazer você terá nela. Todo mundo tem problema na família, todo mundo tem problema no trabalho, todo mundo tem problema de relacionamento, seja na vida conjugal ou seja entre amigos. Agora, se você for eliminando os outros problemas que são possíveis eliminar, como o tratamento do sistema proprioceptivo, você terá um problema a menos e vai ter mais vontade de viver. Querida, muito obrigado, muito gentil. Espero que você tenha gostado da entrevista. Parabéns, viu? A gente fica ribeirão pretano, muito honrado em ter uma pessoa como você com doutorado em um sistema revolucionário para a saúde, não do Brasil, mas do mundo. Obrigado, doutora. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado. O programa Sport Show achou tão importante essa entrevista que ele saiu do estúdio para fazê-la aqui no consultório da doutora Narcisa Pavan. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua entrevista. Essa entrevista estará em nossos canais de transmissão, no Facebook, no YouTube, estará no site W Sports, na televisão, canal 9 TVRP, canal 23 TV Franca, tá bom? Obrigado por nos assistir, espero que você tenha gostado, que se você tem esse problema agora, você pode ter uma solução, se for da sua vontade. Obrigado, hein? Até a próxima!